Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai cumprimentar mais um personagem da nossa filosofia no sentido acadêmico, né? No sentido dos trabalhos que perseveram o atendimento na base de educação dos processos de transmitir consciência potencial dos seres humanos, de trabalhar a reflexão, né? Porque a reflexão ela permite dominar a técnica daquilo que não tem domínio, né? Então a reflexão ela consegue fazer a gente brincar de revelar domínios, né? E essa revelação de domínios faz com que a gente entregue a dor, a gente entregue a motivação que em dado momento começa a nos machucar. E aí a gente se vê livre de uma maneira que o entendimento, o lado de trabalhar a consciência que iniciou o pulsar por uma falta de resolução, começa a ganhar uma resolução condicionada ao exercício da reflexão que é filosófico, né? É esse lado de trabalhar o desimpulso da doença e começar a construir a, a cura a partir das perguntas em denúncia de processos que nos fazem livre de dor, né? Livre de sentir essa doença. Então a gente desesporta as perguntas que vão desimportar cura na nossa relação de entendimento sobre essas várias posições de entendimento sobre uma consciência imposta, né? Até porque a gente vive numa sociedade que delega entre nós pontuações e às vezes pontuações que mudam as nossas vidas e às vezes algumas pessoas andam muito debaixas de lamentações porque doenças da encarnação de pontos trouxeram ao espírito dessas pessoas pontuadas encarnações que são meras ilusões da importância que o ponto, que a pontuação teria, ou seja, o ingresso de alguma vaga para uma nova experiência, para uma transformação, para um salão do reino de ser recepcionado pela boa conduta da vida, né? Pelo lado que diz importa profissão e nos dar bom interesse financeiro. É um outro lado da portaria desse secretário de pontuar-nos frente a essa estação de Deus nesse edifício social. Então a gente vai cumprimentar mais um filósofo e a gente vai ver o quão é importante o seu papel nesse lado de trabalhar a lapidação das pessoas nas suas individualizações e discernir
entendimento sobre essas lapidações, reconhecendo cada uma delas pelo princípio potencial de conversão, né, de relacionamento com fontes que dizem esse ser precioso, né? Hoje a gente vai conhecer um filósofo que chama-se pelo nome Denis Diderot. E aí, ao conhecer uma pessoa, essa pessoa, o eu dessa pessoa, o reconhecimento dessa pessoa se importa em nós e essa porta é capaz de abrir em nós uma consciência semelhante, né? A gente pode extrair, né, condicionamento dessa lógica que foi abençoada por esse empreendedor, né? Esse curador, ele é empreendedor, né? E aí ele resolve a dor prendendo ela. E ao aprender ela, ele comunica com a dor e consegue construir com a dor um relacionamento, né? Então eu prendo a dor, né? Eu prendo a dor, por exemplo, e eu começo a conversar com a dor, né? Por exemplo, uai, né? A gente começa a conversar com a dor e a gente converte a dor a um controle preciso, a uma opção precisa. Eu aprecio a dor e construo relevância para me importar de ter a dor comigo, como uma amiga minha, como uma ferramenta para mim viver melhor. Então a gente acredita na dor uma potência de controle. E nesse crédito de dor, a gente investe essa dor com segurança. E aí a gente é abençoado porque a gente vira amigo de dor, a gente cura a dor, a gente procura a dor. Olha que maravilha, né? Bom, então vamos conhecer essa pessoa, essa autoridade na parte da filosofia e vamos despartilhar com ele o conhecimento dessa pessoa que é homenageada por essencialmente ser protagonista em uma resolução de trabalho pelo papel filosófico no mundo, né? Se hoje a gente tem essa qualidade de filosofar, é graças a esses personagens, esses artistas, né? Digamos assim, artistas do pensamento, de como pensar, como instalar esse programa na qualidade de ser humano em sociedade. Então a gente tem aqui, ó, Denis Diderot, né? Então, de derrote o de. A gente tem, olha aqui, DD, né? O D, ele é ele forma para nós um arco, né? O D, ele é um campo, né? Ele é um esticar de campo, né? Então, se eu sou atacado por uma fonte ataca em mim assim, ó, né? Ao entrar em mim, ela se resolve assim, decaindo.
E aí essa decaição vira um D, uma dispressão. Então, se a gente tem um D, a gente tem uma dispressão que desescala onda de informações contraídas, né? Com sentidos de contração, né? Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E nem mesmo o espaço continua sendo o mesmo espaço no mesmo tempo, porque o espaço ele muda conforme as ondas. Então, é importante a contração. O S, ele contrai. Ele contrai a partir de movimentos que desimpõem sobre essas informações. Se informações fortes chegam para tomar um lugar, esse lugar ele precisa ser necessariamente tomado. Então existem esses danos de tomar lugar, né? E se você não consegue tomar o lugar para chegar a um equilíbrio nesse local, nessa união de verso, né? Imagina que você está rolando. Você sofre uma derrota. E essa derrota te coloca para outra direção possível. Imagina então que a gente tem um labirinto, né? Então nós estamos agora em um labirinto. O labirinto do pensamento. O labirinto da definição. E isso é o problema da nossa vida. O hoje, a resolução do hoje é andar o mais distante possível. Porém, olha só que doido. Vamos tentar abrir essa imagem. Olha que doido, né? Se a gente não for inteligente bastante, o nosso dia vai ser em vão, porque a gente corre o risco de passar pelo mesmo lugar que a gente já passou em um labirinto. O labirinto do pensamento. Para você não pensar novamente em algo que você já pensou, para você não passar por um caminho, por uma sensação ruim que você já passou, o que você faz? Você deixa uma marca para saber que já passou, já pensou, já sentiu determinada sensação causada por determinada fonte de angústia, né? Então a marca, ela é também a construção de um labirinto na filosofia do pensamento, nas perguntas que podem ser inovadas, né? A partir das derrotas. Então, a pessoa que admite ser derrotado, estar de derrota, estar sobre um labirinto e encontrar uma área, por exemplo, que não tem passagem, ele precisa necessariamente ser inteligente para marcar que já entrou por esse lugar que não tem passagem, não tem cura, não tem continuidade nesse dia, nessa vida, nesse pensamento. Senão ele corre o risco de voltar a entrar nesses becos sem saídas. Uma vez que ele quer a saída de viver. Não é mesmo? E aí viver é andar. É andar por labirintos, né? E é andar cada vez mais em locais não andados ainda. Não andados. Não
Dados. Dados são sentimentos. E esse é o homem livre, porque mesmo em um lugar ele consegue andar por vários lugares ao infinito, porque sempre ele está indo ao mais fino do ser, sempre ele está em divisão, né? Então, dividindo a derrota para achar a vitória. Vamos lá, vamos conhecer o Diderot. O Diderot é esse camarada aqui, ó. Ele é representado por essa imagem na ilustração da sua entidade como agente científico, né? Agente, promotor, pesquisador, secretário dessa reunião de dados públicos, de derrotas públicas, de derrotados, né? De derrotados. Filósofo e enciclopedista, marca isto, marca saber disto, marca dessa necessidade de pedisto, enciclopedista do iluminismo. O iluminismo é você trazer soluções ao máximo de pedidos, de pessoas perdidas por falta de ferramentas de iluminação, de facilitação, de alavancar ações. Enciclopedista do iluminismo francês, faramos vocês terem vidas melhores, faremos vocês terem o pão servido. Ao lado de Jean Leronde d'Alembert. Esse cara aqui eu não conheço, né? Vamos pegar aqui, ó. Ao lado desse camarada aqui, aí, ó. Iluminismo enciclopedista. Organizou a enciclopédia. Essa obra de 33 volumes. Reuniu os conhecimentos de diversas áreas. Contou com a colaboração de diversos pensadores, tal qual Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Essa publicação foi primordial para a expansão do pensamento moderno burguês da época e dos ideais iluministas. Então vamos lá, vamos conhecer o Denis. Quem é o Denis? Denis Diderot. Serrote. Foi um filósofo, escritor e enciclopedista francês e uma das mais proeminentes figuras do iluminismo. Então, ó, filósofo, escritor e, melhor ainda, né, enciclopedista. Levantou essa moral para a prática da educação, né? A enciclopédia. Uma das mais proeminentes figuras do iluminismo. Consagrou-se como um grande escritor
Escritor, para quem não sabe, é um camarada que consegue enxergar arranjos de ações dentro de uma variação de escolhas. Por exemplo, o escritor, ele escreve orações e na oração tem uma ação. Só que essa ação que cabe nessa oração, que cabe em uma sequência de frases para informar uma exclamação, uma interrogação ou uma afirmação ou uma negação, isso daqui, ó, pode ter vários outros aterços, né? Vários outros verbos, né? Então, o cara, escritor, ele sabe dos versos e dos tempos verbais, além de outras sabedorias de imagens sobre essas orações. Então, o escritor, ele é um sábio. Quando ele escreve sobre a enciclopédia e depois escreve sobre essa sabedoria, ele consegue desenvolver até mesmo a ficção, ou seja, ele consegue enxergar os seres de posse do saber, né, sobre esse veículo de informação. E o escritor, ele é um cara muito à frente do seu tempo. E fez da literatura o seu ofício. O que valeu uma vasta produção literária. Apesar da sua iniciação religiosa, foi um ateu materialista e um dos precursores da filosofia anarquista. Então ele também foi ateu e materialista dos precursores. E materialista e um dos precursores da filosofia anarquista. Ateu é que coloca o trabalho do homem, né, a construção da relação do homem, da lógica que o homem encontrou, como o criador das coisas, né? Então o ateu, ele não acredita que um Deus fez todas as coisas, mas sim são as espécies vivas que vão fazendo, né? Vão fazendo com o passar das suas sobrevivências, utilizando umas às outras nessa guerra de impressão, de sobrevivência, né? A gente está falando de todos os organismos vivos nesse ecossistema que se faz vivo a partir dessa carga, né? A gente tem a descarga do universo e a carga dos universitários, né? Que somos nós, pessoas que desenvolvem nessa descarga cargas de imposição sobrevivente, né? Ou seja, cargas de matar as vidas para a nossa sobrevivência, né? Que vidas que a gente mata? As vidas animais, né? A gente às vezes esquece, mas tudo que a gente come é vivo, vivo, né? Tem uma vida. A gente esquece isso. Materialista, então ele acredita no poder da materialização no entendimento da população, né? Nesse sentido, né? Que controla o sentido. E a filosofia anarquista é uma forma de pensar
nesse sentido de é, das condições humanas de sentir, né? O anarquista, ele, digamos que, vamos pegar aqui, ó, anarquia. Sistema político baseado na negação do princípio da autoridade. Então, a filosofia anarquista, ele pontua, né, uma certa um certo governo das pessoas, né? Um governo longe de autoridades, né? Ninguém pode ter autoridade. A autoridade ela deve nascer por nós, né? Digamos assim, pela natureza que nos derrota, né? Então a autoridade ela tem que nascer com esses princípios, né? Princípios dessas derrotas. Pensamento filosófico. De derrota, acredita na razão como guia, da qual a filosofia deveria se alicerçar. Então, a razão como guia para desvendar a verdade e construir um sólido conhecimento. Então, construir sólidos conhecimentos. É porque é assim, né? Se a gente tem um sólido, né? Se a gente decair esse sólido, a gente tem uma escala desse sólido, né? Então a gente tem meio sólido, é como se fosse um inteiro, né? Um inteiro. Um inteiro, né? Um número inteiro é mais fácil de você conhecer ele nas suas decomposições. Então, a razão ela fica mais segura a partir desse retrato de decomposição. Sem espanto, ele elaborou sua metodologia segundo os moldes e informações das ciências exatas, de acordo com o materialismo científico. Ademais, a natureza humana, com seus problemas morais, sua condição espiritual e material, bem como seu destino, também foram assuntos de interesse para o filósofo. Agora a gente precisa de caminhar pela época, né? Na época que a gente está desenvolvendo, que a gente está utilizando a lógica do Diderot, né? A gente está falando de 1713 a 1784. Nessa época a gente não tinha um sistema de educação como nós temos hoje, né? Um sistema de educação elaborado com uma escala de aprendizado, né? Um percurso, né? A gente não tinha um percurso tão elaborado como nós temos hoje, né? Onde o ser humano vai aprendendo várias coisas. Então, os seres humanos eram obrigados a aprender, de certa forma, a moral, a ética e várias outras coisas com as matérias, né? Com materiais. Então, o Diderot observava isso, que uma matéria formava bons seres humanos. O relacionamento material formava bons seres humanos. Ou seja, humanos que conseguiam
interpretar outros seres humanos como matérias em resolução de convivência, né? Em resolução de ferramentas. Então eu não vou brigar com o outro ser humano se o outro ser humano é uma ferramenta também. Por conseguinte, para Diderot, a ciência seria um motor fundamental para o desenvolvimento humano e para o progresso humano. Ciência é uma marca, viu, pessoal? É uma marca nesse labirinto. Isso é ciência. Já em termos políticos, o filósofo acreditava que a política tinha como missão de eliminar as diferenças sociais. Política tinha a missão de eliminar as diferenças sociais. Olha só, esse pensamento é bonito. Missão da política: eliminar as diferenças sociais. Quais diferenças sociais a gente tem, né? A gente tem todas diferenças. E aí o que acontece? A gente tem agora leis, a gente tem moral, a gente tem construção civil, a gente tem lojas com fama, né? A gente tem produtos com marca. Embora a gente esteja faltando condições de ascensão social iguais, né? São muito diferentes. O que se chocava com as ideias absolutistas da época, bem como questionava a influência da igreja na sociedade, a qual afirmava que deveria se restringir aos assuntos eclesiásticos. Do ponto de vista da arte, área de formação privilegiada de Diderot, o filósofo acreditava que o belo residia na simetria e na ordem das formas. Donde a beleza também é determinada pela nossa inter-relação com objetos desses entre si. Então, sobre a ideia de arte de Diderot, ele acreditava na simetria. E a simetria, ela é uma ressonância ou um objeto que tem potência de ressoar, de ressonância. O que é potência de ressonância? Isso daqui é uma corda esticada, né? A simetria, olha só. Se eu dividir a corda aqui, ó, os dois lados eles vão ter iguais. Se eu fizer aqui assim, a gente vai ter simetrias. Um objeto simétrico em 3 dimensões vai ser isso daqui, né? Olha que legal. Isso é um objeto simétrico. Quanto mais a gente fizer isso daqui e o objeto for simétrico, mais ele tem capacidade de sobreviver a uma modulação, a um corte, a uma infração. Por quê? Porque ele tem um potencial muito grande de simetria, né?
Simetria é muito harmônico. E aí isso é belo por natureza. É belo pro olho, para as superfícies do nosso corpo, a simetria é bela, porque o nosso corpo ele é simétrico ao universo. Afirma ainda do ponto de vista da moral que o ser humano equilibrado moralmente é aquele que mantém suas paixões em harmonia, ao contrário da visão na qual as paixões humanas deviam ser extintas. Somente com grandes paixões é possível perpetrar grandes realizações, ou seja, sobreviver às lamentações, né? Porque para realizar alguma coisa existe muita lamentação, muita guerra, muita briga, né? Principalmente uma coisa que a gente quer, né? Quando queremos algo, né, para realizar o que queremos, na resolução que queremos, do jeitinho que queremos, a gente precisa de atacar muito. E muito mesmo, né? Por quê? Porque a gente tem um universo a se vencer. Um universo para vencer. Porque o universo, ele quer do jeito que ele está para querer. O universo, ele tem um jeito. O universo sobre nós tem um jeito de estar para nós. Quando queremos algo, quando desejamos algo, a gente precisa de lutar contra o universo. E às vezes lutar com o universo é ser educado. Às vezes é dizer não para uma possibilidade que aparentemente seria muito boa, isso e aquilo. Só que o universo, a gente precisa ser mais forte que o universo. É ser educado, é dizer não, é acreditar em si. Isso é ir contra o universo. Isso é vencer o universo. Então, a gente, a partir de derrota, a gente vai marcando vitória. Né? A gente vai construindo um ataque preciso. Agora vamos para biografia. Biografia é uma parte interessante porque o cara ele era de outra época, não tinha computador, não tinha televisão, não tinha rádio, tinha apenas costumes como brincadeiras, jogos, livros de pensadores e atividades agrícolas, né? Basicamente isso, comércio, navegações. Denis Diderot nasceu em Langres, região de Champagne, no dia 5 de outubro de 1713. Filho de Diderot e Angélique Vigneron. Angélique Vigneron. Vamos anotar o nome dos pais dele. D-I-D-I Didier de derrota. E Angélique
ele quer ângulo, Angelique, vigie Neron, vigia Neron, vigia Neron. Devido à ascendência clerical por parte da mãe, Denis inicia sua formação intelectual em meados de 1723, quando ingressa no colégio jesuíta de Langres, destacando-se nos estudos de Gerigio, latim e matemática. Seu desempenho escolar foi tão bom que ele garantiu uma indicação para assumir a carreira eclesiástica, o que acabou não acontecendo. Em 1728, Diderot abandona a carreira religiosa. E muda-se para Paris, onde irá estudar no Colégio de Harcourt, Liceu Saint-Éloïse. E no ano de 1732 recebe o título de mestre em artes na Universidade de Paris, onde se aperfeiçoou no estudo de literatura, filosofia, direito, lógica, física e matemática e metafísica. Com essa erudição Diderot começou sua carreira de tradutor na década de 1730, uma vez que era fluente em grego, italiano e inglês. Contudo, não é bem sucedido economicamente nos primeiros anos e complementava a sua renda lecionando matemática. Lecionando. Em 1741, conhece Antoinette Champion, com quem se casa em 1743. No ano seguinte, nasce sua filha Angelique Diderot, no ano de 1745. Denis Diderot é convidado por André François Le Breton para realizar a tradução uma enciclopédia
Enciclopédia inglesa. Então, em 1747, já está à frente da linha editorial. Enciclopédia, sua obra-prima, na qual trabalhou por mais de 20 anos, totalizando 28 volumes. Que carreira, hein? Em 1746, após publicar os pensamentos filosóficos, consegue um bom rendimento financeiro, mas é perseguido e condenado pelo Parlamento de Paris. Falece em 31 de julho de 1784 após publicar uma série de obras literárias, especialmente romances. Seu corpo foi enterrado no Panteão de Paris. Então, aqui a gente tem a vida do... um pouco da vida do Diderot, né? O Anton, a esposa dele, ó, Anto, Inete, Champion. Yeah. Então, antes o Inete. Ai, ai. Então ele é muito lembrado pela enciclopédia, né? A enciclopédia, ela é um livro que mudou os costumes da época, né? Se você for parar para pensar, a enciclopédia, ela permitiu nessa época as pessoas tomarem conhecimentos e conversarem sobre esses conhecimentos. Então houve uma progressão geométrica, ou a gente até pode falar da tecnologia, né? Dessa progressão tecnológica do saber em definição dinâmica. Então, agora eu quero que vocês prestem atenção. Se hoje a gente tem trabalhado com equipamentos como celulares com processadores muito rápidos, né? E cheio de incrementos, né? Se a gente tem tudo isso, veja bem, isso se assemelha com a enciclopédia, né? A enciclopédia, ela trouxe uma nova dinâmica de relacionamentos. Ela tornou mais acessível a informação. Ela tendenciou as pessoas a saber. E ela mostrou que não é caro saber. E que vale a pena as pessoas gostarem de saber.
Porque isso pode virar produto. E aí nasce uma ciência da informação. Porque a informação ela começou a passar a ser vista como um produto. Então, o que nasce daí? Nasce daí todo esse lado midiático que hoje a gente tem como uma das maiores forças econômicas no mundo. Se não há mais, né? Ela talvez perca só para aquilo que é imperdível, né? Talvez ela perca apenas pro produto alimentício. Então a gente tem primeiro a alimentação e a mídia em segundo plano. Nem a saúde está em segundo plano. Porque a saúde, se a gente fosse falar da saúde como um plano, a saúde ela é algo que é muito ou muita imprevista, né? Porque a saúde ela depende de muitos fatores. Então você tem uma fatorização bem grande, porque a saúde ela tá ligada ao alimento, ela tá ligado à mídia hoje em dia, ela tá ligado às práticas de esporte, ela tá ligado a várias coisas. Então essa variação coloca a saúde como uma variação, né? Então a gente não tem uma certa resolução para o papel da saúde, o que causa saúde nas pessoas, né? A gente tem mais especulação do que tudo, né? Por mais que a gente tenha algumas bases de dados tentando proporcionar essa inteligência desse tipo de serviço, né? Ainda é muito sem resolução, né? Às vezes a gente pode até desacreditar da resolução que tem, porque tem muitas coisas que vêm para enganar, para vender uma informação, render as pessoas a partir de uma informação. Então a informação ela é um produto. Ela não precisa ser precisa, porque ninguém vai parar a vida para poder pesquisar sobre essa informação. Só que essa informação, dependendo do veículo, se é uma Ferrari, se é uma Lamborghini, se é um carro popular, dependendo do veículo que propaga essa informação, qual canal, se é famoso ou não, as pessoas se rendem a ela e levam ela a uma potência X de crença, de equilíbrio. Então, se a gente vira e um canal muito famoso divulga uma informação, talvez ela não seja precisa, talvez ela não seja verdadeira, talvez ela tenha só pó de verdade, né? Sabe aquele suco de pó? Talvez essa informação seja um suco de pozinho. E às vezes o que tem de valor ali é a água. O pó, ele é uma coisa artificial. Só que ele tempera a água. E esse pó polui as pessoas por causa do veículo que tem potencial de render as pessoas. E aí a gente está falando das marcas de posição da derrota. Principais obras dessa personagem.
Dentre as principais obras de Diderot destacam-se Pensamentos Filosóficos, Cartas sobre os Cegos para o Uso dos que Enxergam, Cartas sobre os Cegos para o Uso dos que Enxergam, Enciclopédia, Jacques, o Fatalista e seu Mestre, já se quis, o fatalista, o fiatalista e seu mestre, seu meio de estresse, a sua conta de estresse, de estirar, né? A reação dele na carga de informações do organismo contrariadas na atenção, a religiosa, e o contração do organismo que barrou, né, que pressionou o sob-rinho. O sob-rinho. Que pressionou a reação da informação no organismo de agir, de agir no organismo, né? Aqui, ó. Obrinho. Obrinho. Rastejando. Sobrinho de Rameal, né? De Rameal, reação na atenção, que somou a escala da atenção preenchida, né? Rameal. Ameal. Tudo isso aqui, ó, tem tem cifras de guardar a informação lógica, né? A gente está falando de exercícios de escritas com base nas lógicas de reprodução de conhecimento a partir dos sistemas de observação que haviam na época, né? Esses sistemas acabavam tendenciando ao específico pelo lado do iluminismo, pelo exercício da enciclopédia. Só que tudo isso vai sendo atualizado pelas modificações de utilizações das utilizações das relações e dos pensadores, né, dos novos filósofos, dos novos escritores, desses imersores em versos de reflexão, né? Por exemplo, se você está sobre uma sala de aula, seja ela de grupos de pessoas com a idade que for, você seleciona as pessoas para a sala, você coloca pessoas lá, tira as pessoas. Imagina que você tem controle das pessoas que vão estar nessa sala. E sobre essa sala você tem controle também do operário dessa sala, desse informador de sala, que é o processador, é o professor que vai dispor cada um desses elementos da sala, desses atores da sala ou desses operadores lógicos em sala para processarem-se sobre uma fonte de exercício. E aí você começa a ver a reação sobre essa fonte desse exercício para essas derivações. E você consegue, dentro de uma quadra formada por
operários lógicos, você consegue ver os crimes de dimensões de derrotarem ou de tendenciarem a derrotar esse exercício. Porque o exercício, ele é um monstro. Ele é uma figura que deve ser derrotada com uma resposta precisa. Uma resposta precisa para essa pergunta. Sim. Não. E aí a precisão vem pela oração. Oração precisa. E aí a gente começa a fazer uma análise estatística das respostas. E sobre a análise estatística das respostas, a gente consegue encontrar nessa loja, nessa sala de processadores, o que eles descendem do processo administrado por essa processadora. E a gente faz pesquisa de saber dessas intenções e a gente diz a filhos que sofreram de perguntas. Filhos que sofreram de perguntas. Fios que se esticaram além do que precisavam para responder, orarem precisamente com base na resolução da pergunta. Como que as pessoas veem a pergunta? Como que os filhos dessa comunidade veem a pergunta? Como os filhos dessa região respondem por raciocínios lógicos, edificados, mostrados anteriormente como são resolvidos, feito exercícios de reflexão de como são resolvidos. Será que eles querem? Será que eles prestam atenção? Será que eles vão ser capazes de responderem por si? E aí, a gente tem esse exercício filosófico numa base secreta. Você achou que era o quê? Né? Tá na biblioteca, tá nos dados. Se você quiser levar o lado secreto à tona, tá lá. É só você ir lá estudar. Né? Você ir lá e capinar os livros. Né? E tentar plantar desses capins novas informações, né? E ver se cresce, né? Porque é isso que os administradores têm feito, né? Têm efetivado na sociedade, têm enciclopedializado essa sociedade a partir da dimensão de produção de soluções para os filhos que demonstram em determinada região precisarem de algo, né, para poderem começarem a responder por si, para se formarem com maior educação, com maior precisão de oração sobre as dúvidas que dizem ser capazes de admiti-lo ou não, né? Eu tenho muita raiva do quão a educação se tornou uma coisa cansável, né? A arte de alimentar a partir da educação, a partir da ciência, todo esse ambiente de distração, de comunhão, de intercessão entre as pessoas
para dialogar, como isso tem se tornado cansado só para servir a uma indústria, tecnologia de trabalhar contra cansados, contra os cansados. Como que as pessoas podem ter desencorajado essa arte de diferenciar com autoridades nesse meio, né? Por que a gente tem tirado a autoridade dos professores? Por que nós temos atacado aquilo que é tão bom, né? Por que a gente tem duvidado tanto da atividade dos professores, né? E por que os professores têm cansado de ser professores? A gente sabe que isso é uma coisa de salário, né? A profissão dos professores, eu nunca vi um professor falando que não gostava de ser professor. Só que ele falava que precisava se converter ao não gostar por conta do salário. Então a falta de valor para o professor lhe obriga a converter ao cansaço, ao não gostar. Porque a sua atividade de bom gosto, de entrega de um bom instrumentador, um bom processador de educação, não se sustenta com o valor financeiro que ele recebe. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para a nossa época. A nossa época é uma época muito vergonhosa, porque aquilo que ali atrás, alguns anos atrás, era tudo, era aquilo que era preciso, hoje se tornou o mínimo. Poxa, nossa, a gente tem que entender o que faz a nossa vida. É alimento. É alimento que gera potencial para as pessoas gostarem de viver. A educação é um deles. A educação é um alimento. Sem educação a gente não consegue formar propostas de governo, soluções boas. A gente acaba se obrigando a acreditar nas informações, né? A gente forma cansadores e não caçadores. Isso não é bom e não tem sido bom para a nossa sociedade, né? As pessoas, elas estão entregando cópias e mais cópias porque elas não estão amando pesquisar aquilo que ela era para ser o motivo das suas vidas, né? O sacrifício das suas vidas, o amor das suas vidas, aquilo que gera lucro porque ela ama. Só que ninguém vai conseguir transformar sua atividade em amor se não for valorizado. E se as pessoas não estão valorizando isso, se isso não está sendo valorizado, se a gente está subestimando a autoridade de um professor, né? E se a gente está achando ruim, se o professor está sendo ruim, a gente tem respostas para dar. Uma delas é a desigualdade socioeconômica. É a falha nesses sistemas de valores, né? Então, eu sinto muito, mas por mais que a gente tenha crescido nesses lados tecnológicos, a gente não cresceu nessa bondade, né? Na divisão responsável daquilo que caberia às pessoas, né? Aquilo que elas precisamente responderiam caber, né? Então é uma falha porque
os nossos filhos, né, as pessoas, elas estão lá nas escolas, estão respondendo, estão tentando responder as questões. Mas às vezes as questões, elas não estão sendo bem formuladas, não, não, as respostas não estão entregando aquilo que era se esperado, e a gente está acreditando na estatística de uma geração de formações que, né, que é basicamente o reflexo dessas atividades governamentais, né, da baixa estima do governo para com as pessoas em formação, né? Então, se você não consegue fazer o aluno acreditar que ele é capaz, né, que ele é e nem a gente nem precisa de, né, fazer o aluno acreditar. Isso tem que ser natural, né? Tem que surgir naturalmente do aluno. E precisa entregar para o aluno a oportunidade, né? O que não é feito na nossa sociedade. Pô, a pessoa ela tá ali, ela tá querendo servir e a gente está dificultando a vontade da pessoa servir, né? A gente vai lá e fala assim, não, vamos dificultar um pouco aqui, né? Bom, é uma coisa muito triste, é um luto a educação do Brasil aqui, né? É um luto, né? A gente acorda para ir para os lutos, não é mesmo? Né? A maioria das pessoas eu observo que elas vão para um luto, né? Elas vão para um velório, elas acordam para ir para um velório. A morte das suas esperanças, né? Digamos assim. Bom, é mais ou menos isso, né? Eu vou ficando por aqui então. Esse vídeo foi para conhecer o Denis Diderot, um personagem da filosofia e que tem essas considerações, principalmente por sua figura, né? Por seu figurino, de estar com as suas produções colocando estimativa a partir dessa sua herança dos pensadores se extraírem dele um pouco da lógica para argumentarem com as suas formações lógicas. Isso se a vontade fizer frente ao cansaço que a gente enfrenta nessa época. Um cansaço virtual, um cansaço sintético, né? Sintetizado pelo homos faço tudo, né? Acordo cedo, trabalho, vou na academia, faço dieta, converso ao mesmo tempo, dirijo, o homos faço tudo, né? E aí faço tudo errado. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!